Valeu, chefe. Caraca. Fala pessoal, hoje é quinta-feira e a gente tá indo lá pro Rio de Janeiro fazer o Training Camp de Hold da OCE. O evento lá no Rio vai acontecer sábado e domingo, só que eu e o Hugo a gente tá indo um pouquinho antes, por causa de um convite que a gente recebeu. O Bernardo, que é um amigão nosso que pedala lá no Rio de Janeiro, veio com a ideia da gente roubar um com muito importante pro pessoal que pedala lá. O percurso é de aproximadamente 20 km, só que ele começa no pé da mesa do Imperador e vai até o Alto do Cristo. Nesse caminho aí, ele passa por 3 subidas bem difíceis e 2 trechos de descida bem técnico. O tempo a ser batido é de 54 e 45. E pelas nossas contas, vai dar certo. Mas agora, bora pegar a estrada e partir o Rio. Valeu, chefe. Caraca. Com capturado, com sucesso. Ó, graças ao cara aqui atrás, né? Eu avisto. Vou confessar pra vocês que essa cansou, viu? Nossa senhora. Fala pessoal, eu e o Hugo a gente fez um trabalho bem forte lá no começo, o Bernardo também tava vindo com a gente subiu em 3 lá no começo, a vista lá no topo só passou eu e o Hugo, a gente tava num ritmo um pouco melhor, descemos bem rápido e cuidando da descida bem técnica, mas a gente conseguiu tirar um bom tempo nessa parte e chegamos na subida do Corcovado juntos, aqui no finalzinho, nas partes mais íngremes, consegui botar um pouco mais de ritmo e abrir nessa parte final, que é dura pra caramba, a parte mais inclinada do rolê. Nossa, mas feliz demais. Bom, pessoal, nem tudo são flores na vida, nessa vida de Strava, né? Então, parece que aconteceu alguma coisa aqui no Strava
que a minha atividade e a do Hugo não subiram, os nossos tempos não apareceram aqui no Strava. Nesse segmento. Em vários outros segmentos no meio do percurso eles apareceram. Mas aí eu pensei de aproveitar essa oportunidade aqui para mostrar para vocês o que eu acho que aconteceu, o porquê que não subiu no Strava. Eu conversei com o pessoal do Strava durante essa semana, até por isso que esse vídeo demorou um pouquinho para sair. E eles me falaram que pode ter sido um erro de GPS. E eu vou mostrar isso para vocês e também uma análise e alguns dados de potência durante esse percurso. Então, para começar, esse aqui, ó, mostrando a tela para vocês, esse aqui era o segmento que a gente queria roubar e que a gente conseguiu pelo tempo, que era 54,45. E eu já vou mostrar para vocês aproximadamente o tempo que a gente fez. Começando por onde eu acho que o Strava errou e não conseguiu marcar aqui o nosso segmento. Não foi por conta de nenhum trecho de subida, mas sim por esse trecho aqui, na descida da vista chinesa. O segmento começava mais ou menos por aqui, onde começam essas curvas. E a gente vem subindo até aqui, na mesa do imperador. Dessa curva, mais ou menos, a gente começa a descer bastante por essa estrada em branco. E tudo isso aqui é em mata fechada, gente. Todo o trecho de subida e tal é meio que um bosque. Por isso a gente acredita que o GPS perdeu o sinal, deu um pequeno erro aqui de cálculo. E por isso essa linha vermelha, que é onde a gente passou, jogou mais para a lateral. Então fez mais aberto do que devia, passando até por esse outro trecho aqui, que é uma outra estrada, que não tem nada a ver. E que a gente passou aqui, ó, por essa linha branca toda e já saiu aqui. Então eu acredito que essa foi a parte que o GPS errou. O pessoal lá do Rio de Janeiro falou que costuma andar quando tá indo para pegar um pegar algum segmento mesmo. Eles usam tanto o GPS ali, o Garmin, também um relógio para estar marcando um relógio que vai sincronizar com o Strava e ainda o celular no bolso marcando o Strava. E que também é óbvio que eles só sobem o que está com menor tempo, né? E aqui, como vocês podem ver, o resto marcou tudo certinho. Aqui, acho que saiu um pouquinho. A gente também entrava nessa estrada aqui e ficou uma marcação um pouco estranha. Só que aqui não tem nenhuma passagem, né? A gente subiu por aqui e o resto até que tá bem sincronizado. Esse trecho aqui do mirante e tal também é bem de mata fechada, mas ele marcou certinho. E aqui, depois aqui na frente, onde aparece duas passagens, é porque a gente subiu até o Cristo, que tá aqui no Corcovado. E depois a gente voltou pela mesma estrada, só que aqui daí a gente subiu essa outra parte aqui, esse Alto do Sumaré. No começo, na verdade, eu achei que ele tinha errado aqui, na parte do Cristo, por conta das curvas e tudo mais, que é um trecho, né, que vocês podem ver. A gente faz meio que uma curva em cima da outra. Mas aqui, a princípio, ele saiu pouco da linha, como vocês podem ver. E eu acho que a pior parte realmente foi essa descida da vista chinesa. De lado, eu acho que é mais legal a gente mostrar o quão difícil foi para pegar esse segmento, já que o pessoal do Strava não consegue ajudar a gente. Mas pelo menos mostrar aqui o quão difícil que foi. E por isso eu abri aqui o Training Peaks. Vou estar mostrando um pouquinho para vocês de como que foi isso. Só para a gente facilitar aqui a vista dos dados, esse trecho aqui foi onde que eu parei o Garmin lá em cima, dei uma pausa, que a gente chegou exausto, e parou lá em cima. E eu vou tirar alguns dados aqui, por exemplo, como RPM, quantas rotações, não interessa muito. Batimento, eu acredito que interessa para a maioria do pessoal. Quilômetros por hora, fica mais complicado aqui de ver no gráfico, vocês vão vendo. Conforme eu vou tirando as coisas, por exemplo, vou tirar a temperatura. O gráfico vai ficando mais limpo, então fica mais fácil da gente identificar os dados. Eu vou tirar aqui também os quilômetros por hora, porque é só mais um dado aqui para confundir um pouco mais vocês. Mas dá para mostrar que aqui os picos que a gente teve de quilômetros por hora, como a descida é bem técnica, a gente não andou muito rápido. Os lugares mais rápidos que a gente andou era aqui por volta de 60 km por hora. Deixa eu ver aqui. Só para confirmar. Velocidade 73. Aparece que foi o lugar mais rápido que a gente andou. Mas deve ter sido, né? Aqui, tem uma outra descida antes. 73 a gente fez na descida para chegar no Cristo. E em média, assim, pra vocês terem noção da subida, o quanto que é dura aqui, acho que a do Cristo foi a mais pesada. A gente estava subindo, olha aqui, 12, 10... 9 km por hora, chegando lá no topo. Aqui no finalzinho ele é duro pra caramba, tem lugar que a gente tava nas 6 km por hora. Então, só pra ter uma noção, mas eu vou tirar essa informação aqui também.
E só um detalhe, ó. A gente estava rodando a 10 km por hora com 300, 330 watts. Isso é forte pra caramba, gente. Beleza, agora estão os dados mais simples aqui de entender. Então, essa linha roxa é os dados de potência e a linha vermelha os de batimento. E eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar daqui onde a gente começou a botar mais força. Como vocês podem ver, olha aqui, ó. Aqui embaixo a gente estava rodando 120, 116 batimentos. Então, a gente estava baixo, a gente estava saindo rodando, aquecendo para começar a fazer a subida. A gente aqueceu pouco, 32 minutos, ó, com média aqui de 150 watts. A gente estava bem rodando antes de começar a subir. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar só a parte de subida. Então, onde começa o segmento, tinha um pessoal do Rio que estava lá com a gente mesmo. E eles mostraram pra gente o lugar exato onde começava. Então, a gente não fez força à toa. A gente começou a acelerar só no lugar exato do com. E eu vou parar aqui, onde eu parei de fazer força. Aqui, beleza. O tempo que a gente tem, então, aqui selecionado é de 52 minutos. Então, esse foi o tempo que a gente teria feito lá na subida. Eu cheguei um pouquinho na frente do Hugo, ele deve ter feito aqui por volta de 52,20, 52,30, chegou bem próximo mesmo. Mas eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho dos dados. E lembrando que o meu medidor de potência é um Stages, fica na perna esquerda, que é a minha perna que eu sofri o acidente. Então a marcação aqui a gente tem uma diferença em relação, por exemplo, quando eu uso um pé de vela com medição de potência central. Para uma pessoa normal a diferença é pequena demais, tipo é coisa de 5%. Mas no meu caso a gente está falando um pouco mais de 15, 20%. Mas bora falar aqui um pouquinho desses dados. Aqui vocês vão ver esse dado de NP. NP é como se fosse uma média. Vocês vão ver também em relação ao batimento cardíaco. Mas é uma média ponderada, que a gente fala. É uma média que elimina os pontos, por exemplo, que a gente parou de pedalar e tal. É uma média mais do tanto que você botou força mesmo, do quanto que você estava aplicando ali naquele período. Então, nessa média deu 280. E o IF é um dado que é bem legal. Pouca gente conhece, mas ele é bem legal de estar explicando. Ponto 97 quer dizer que eu andei a 97% do meu FTP, que é... FTP é o ritmo que eu consigo aguentar por 1 hora. É o ritmo máximo que eu consigo aguentar por 1 hora, que a gente tira num teste de 20 minutos. Tem um outro vídeo no canal de eu fazendo esse teste. Então é bem legal vocês estarem procurando lá. E então esse dado quer dizer que eu andei a 97%, né? Nesse período que sendo selecionado, esses 52 minutos, eu andei a 97% do meu máximo para 1 hora. Então foi bem real mesmo esse dado. Beleza, aqui embaixo a gente vai ter alguns dados um pouco mais gerais, então. Aqui, ó. A média normalizada que eu falei, que deu 282, a média mesmo, né, exatamente a média, foi de 264. Enquanto que batimento mínimo que a gente fez foi 140, que já era aqui provavelmente foi aqui no começo, quando a gente estava começando a subir, e o batimento depois estabilizou aqui em cima nas subidas. Mas tem um outro negócio bem legal aqui que eu já vou mostrar para vocês. E a média dele foi 172, com máxima de 184. A minha frequência é realmente bem baixa, né? Eu não costumo bater 190, é raríssimo em provas de cross country, em dia bem quente. Mas tirando isso é bem raro do meu batimento chegar tão alto. Um dado que eu quero mostrar bem interessante para vocês é essa parte aqui, ó. Queria mostrar. Que é uma capacidade bem legal que você vai adquirir com o tempo de treinamento. Que é você, no meio de um bloco intenso, conseguir fazer o seu batimento baixar. Enquanto que a gente estava fazendo uma descida super técnica. Aqui tinha muita curva, muita coisa. Esse aqui é o trecho da descida que o GPS marcou errado. Mas esse trecho aqui tinha muita curva, muita coisa que a gente tinha que ficar atento. E mesmo assim, na pilotagem, a minha frequência conseguiu baixar para 142 no meio desse intervalo aqui. Isso é muito importante para você conseguir descansar o seu corpo. Por mais que você está ali pilotando, que exige muita atenção sua. E faz você recuperar para conseguir fazer o resto do intervalo aqui, do resto do bloco, com uma boa intensidade. Bom, pessoal, a ideia do vídeo era basicamente essa, mostrar para vocês um pouco de como que foi esse desafio da gente tentar pegar o com, que infelizmente não vai estar lá no Strava, apesar da gente ter feito o melhor tempo. Mas eu espero que vocês tenham curtido. E se gostaram de falar um pouco mais sobre o treinamento, a gente pode falar um pouco mais sobre as provas que tem aí pra frente, ou a gente falar sobre alguma prova que aconteceu no ano passado, se vocês querem que eu jogue aqui no Training Peaks para mostrar para vocês como que foi a prova, os dados dos treinos e das provas,
dá um joinha aí e deixa aqui no comentário se você curtiu, beleza? Até a próxima. Tchau!